Então os homens designados pelo nome se levantaram, levaram os cativos, e eles vestiram todos os seus nus com os despojos, e deram-lhes roupas e sandálias. Alimentaram-nos e deram-lhes de beber. Ungiram-nos com óleo, conduziram todos os seus fracos em jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles voltaram para Samaria. Essas palavras estão escritas no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 15. Provavelmente a parábola mais conhecida de Yeshua é a do bom samaritano. Mas podemos ter mais visão quando o vemos à luz das escrituras que Yeshua conhecia. Em 2 Crônicas 28, uma cena ocorre depois que a nação se dividiu em Israel e Judá. Judá caiu na idolatria, até mesmo sacrificando crianças aos ídolos. Por causa disso, o Senhor permitiu que Judá fosse atacado e derrotado por Israel. Os israelitas estavam a ponto de levar 200.000 judeus como escravos, quando um profeta os lembrou que Deus permitiu que derrotassem Judá como punição por idolatria, e eles também eram culpados por adorar ídolos. Ele diz a eles que, se eles levassem seus próprios irmãos cativos, isso aumentaria sua culpa perante o Senhor. Portanto, alguns dos líderes das tribos se arrependem e libertam os judeus cativos, como diz a passagem de hoje. Raramente lemos sobre a história de tal compaixão entre nações em guerra, onde uma ata as feridas da outra e gentilmente as restaura à liberdade. É fascinante ver os paralelos entre essa passagem e a parábola de Yeshua sobre o bom samaritano no livro de Lucas. Yeshua menciona a cidade de Jericó, uma das poucas vezes em que menciona lugares específicos em parábolas. A vítima é despida, como alguns judeus, e o samaritano unge o homem e o coloca em um jumento e o carrega para Jericó, como os primeiros samaritanos haviam feito com os judeus. Os samaritanos, no tempo de Yeshua, eram desprezados pelos judeus, e eles desprezavam os próprios judeus. Eles também tinham uma história de ataque a judeus que viajavam no templo para os festivais. Isso torna a ironia do samaritano como aquele que ajuda o homem ferido especialmente poderosa. Yeshua estava usando esse ódio entre judeus e samaritanos em seu tempo para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Especialmente claro, ele surpreende seu público ao trazer um de seus piores inimigos para a sua história. Mas, mais do que isso, ele os lembra que uma vez, esses mesmos homens de Samaria fizeram uma das coisas mais misericordiosas já feitas. Eles reconheceram seu pecado contra os judeus e perceberam que seus inimigos não eram apenas seus vizinhos, mas até mesmo seus irmãos. Yeshua estava dizendo que nosso próximo é mesmo o nosso odiado inimigo. Baruch Hashem, que o Senhor nosso Deus nos abençoe com a sua palavra. Querido Deus, como é tão difícil muitas vezes nós praticarmos atos de bondade com aquelas pessoas que nos prejudicam, com pessoas que demonstram às vezes ter uma certa aversão,  pessoas que parecem ser nossos inimigos.
Mas o que nós aprendemos com a Tua palavra hoje é que nós não devemos negar a bondade a quem quer que seja, até mesmo aqueles que não têm amor por nós, aqueles que nos odeiam, aqueles que se dizem ser nossos inimigos. Porque o amor do Senhor foi derramado para todos. Portanto, se faz necessário que nós também sejamos como este samaritano, que não olhou a circunstância de quem era aquele homem caído no meio do caminho, mas simplesmente ele olhou a condição daquele homem. E eu creio que é isso que nós devemos prestar atenção. Porque se nós olharmos o coração dos homens, quem essas pessoas são, nós vamos nos afastar cada vez mais. Mas quando nós olhamos para o outro na sua condição de pecador, da mesma maneira como nós reconhecemos os nossos pecados, com certeza, nós teremos atitudes que vão revelar o amor de Deus. Por isso nós oramos nessa hora, Senhor, e te pedimos que o Senhor tire de nossos corações toda ira, todo rancor, toda mágoa, e que os nossos corações sejam, ó Deus, quebrantados diante da necessidade das pessoas, e que nós possamos amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, como se nós estivéssemos cuidando de nós mesmos. E eu creio, Deus, que o Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é aquele que tudo vê, e conforme as nossas intenções, com certeza, nós seremos abençoados. Eu peço a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.